Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário aprovou hoje auxílio educacional para os dependentes dos militares mortos no incêndio da Estação Antártica Comandante Ferraz em fevereiro de 2012 e uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos aos ex-integrantes do Batalhão de Suez, que em 1956 atuaram sob o comando da ONU para manter a paz na região do Canal, no Egito. A indicação de Fernando de Melo Vidal para o cargo de embaixador do Brasil no Haiti também recebeu aval dos senadores. A maioria dos parlamentares também aprovou um projeto de autoria do senador Eduardo Suplicy. Ele propõe que o governo estabeleça uma linha oficial de pobreza para orientar ações do governo na consolidação da renda mínima de cidadania de cada família. E o plenário também aprovou no início da noite mudanças na lei que regulamenta a profissão dos corretores de imóveis. São 300 mil profissionais no país que terão mais autonomia para exercer a atividade. Mais cedo, a matéria havia passado pela Comissão de Assuntos Sociais. Imobiliárias e profissionais do setor livres para se associarem fora do regime da CLT, a consolidação das leis do trabalho. O corretor de imóvel poderá trabalhar em uma ou mais imobiliárias de forma autônoma. O contrato deve ser registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis. A proposta está no Congresso há 7 anos. A aprovação do projeto foi bastante comemorada. Todos os contratos desse corretor associado obrigatoriamente vão passar pelos sindicatos. E os sindicatos vão dar apoio total a esses corretores de alguma forma, quer seja o corretor autônomo, quer seja o corretor associado, quer seja o corretor seletista. Essa flexibilização, ela assegura todos os direitos trabalhistas do corretor de imóveis, cuja atividade tem uma natureza diferente de quem trabalha numa fábrica ou quem trabalha numa loja. O projeto dos corretores de imóveis precisa agora ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Senadores e deputados ainda têm 2 leis orçamentárias para analisar: a LDO com as metas e prioridades do governo e o orçamento com a estimativa detalhada das despesas do ano que vem. Hoje, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a previsão de receita e o relatório preliminar. O texto incorpora as novas metas econômicas do governo para 2015. Com a revisão para baixo do superávit primário e um crescimento menor do Produto Interno Bruto em 2015, a arrecadação federal para o próximo ano caiu. São 18 bilhões a menos do que o montante previsto na proposta orçamentária do Executivo. Com isso, a receita total estimada será de 1,43 trilhão de reais. O novo cálculo da receita, ele reflete o resultado dessa nova fase, digamos assim, que se inicia no país, para que em 2015 nós possamos ter um orçamento mais execuível, né? Sem a necessidade de alteração de metas durante o ano e talvez, inclusive, reduzindo a necessidade de contingenciamento. A aprovação do relatório só foi possível graças a um acordo entre governo e oposição. É o interesse de todos que o orçamento possa ser um orçamento real, possa ter responsabilidade fiscal, possa ter controle de gasto e, portanto, a oposição está ajudando no sentido de encurtar prazos, de quebrar interstícios, ou seja, diminuir o rito burocrático do orçamento, exatamente para que a gente possa votá-lo. Nós vamos fazer sessões do Congresso Nacional na próxima semana. E, se for possível, nós vamos apreciar a LDO e o orçamento, o que já está muito difícil, porque tem que votar o relatório preliminar, abrir prazos para recebimento de emenda, e talvez isso não possa acontecer até o encerramento dos trabalhos. Os parlamentares da Comissão de Orçamento trabalham com 2 datas. Na próxima terça-feira, dia 16, a votação da LDO no plenário do Congresso e no dia 22 de dezembro, o orçamento. E o salário mínimo no ano que vem pode ficar em R$ 790. O relator corrigiu o valor proposto pelo Ministério do Planejamento, que era de R$ 788. O doleiro Alberto Youssef, os ex-diretores Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque e a contadora Meire Posa estão entre os indiciados pela CPI mista da Petrobras. O relatório final foi lido hoje. O relatório tem 903 páginas. Recomenda um novo regime para os contratos da Petrobras.
Também pede que sejam aprofundadas as investigações de 20 empresas, a maioria empreiteiras, e de 52 pessoas, 5 delas ex-diretores e ex-gerentes da estatal. Aqueles que já estavam indiciados pela Operação Lava Jato, que já foram indiciados pela Polícia Federal, e alguns que nós encontramos no meio do caminho indícios de que cometeram algum tipo de delito. O texto foi dividido nos 4 eixos de investigação da CPI mista. Quanto às obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o documento reconhece o superfaturamento de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Afirma haver indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela empresa holandesa SBM Offshore, mas diz que as investigações não foram conclusivas. Sobre a segurança das plataformas, recomenda mais fiscalização e um sistema capaz de prevenir acidentes semelhante ao das usinas nucleares. Quanto à compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, diz que foi um bom negócio e considera equivocada a decisão do Tribunal de Contas da União, que aponta prejuízo de quase 800 milhões de dólares aos cofres públicos. Esse foi um dos pontos do texto que a oposição mais questionou. No nosso entendimento, essa foi uma das operações mais lesivas ao patrimônio público, à Petrobras. A oposição promete apresentar um documento paralelo na próxima quarta-feira, incriminando a diretoria da Petrobras. Inclusive da Graça Foster, né? O próprio procurador já recomenda o afastamento de todos. O relator disse que os trabalhos da CPI mista foram prejudicados pelo período eleitoral e pela falta de um documento-chave. A Justiça negou aos parlamentares acesso à delação premiada da Operação Lava Jato. Marco Maia defendeu a continuidade das investigações no ano que vem. Há outras questões que precisam ser melhor investigadas, mas isso é uma matéria que terá que ficar para a próxima legislatura em função do prazo exíguo que nós tivemos para este processo de investigação. A votação do relatório final da CPI mista está marcada para quarta-feira que vem. Depois ele será entregue a 16 órgãos públicos, entre eles o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União, a Justiça e o Ministério Público Federal. Há 3 anos, o Senado trabalha numa revisão do Código Penal que é de 1940. Primeiro, uma comissão de juristas elaborou a proposta, que foi modificada por um grupo especial de senadores até chegar a um projeto de lei. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego leu o relatório final. O texto de mais de 1000 páginas tomou por base o substitutivo do senador Pedro Táxi. Além da atualização de crimes e penas, ele prevê mecanismos que reforçam a defesa do Estado Democrático de Direito. Após vista coletiva, o relatório receberá emendas até a próxima sexta-feira e será votado na reunião da próxima quarta-feira, 17 de dezembro. Entre as linhas do direito penal mínimo e do direito penal máximo, procuramos alcançar o direito penal do equilíbrio, consubstanciado no substitutivo que ora apresentamos e que acreditamos aperfeiçoa sobremaneira a legislação penal brasileira. O relatório do novo Código Penal é mais rigoroso com alguns crimes. Com outros, deixou a lei como está. O relatório aumenta a pena mínima para homicídio simples, de 6 para 8 anos de prisão, e o condenado começa a cumprir em regime fechado. O texto é mais rigoroso com a progressão de regime. Hoje, condenados primários passam do fechado para o semiaberto depois de 1/6 da pena. O projeto exige que se cumpra 1/4. Entram na lista dos crimes hediondos que não permitem fiança ou anistia, o racismo, o tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, terrorismo, escravidão, corrupção ativa e passiva e peculato. O texto tipifica o enriquecimento ilícito do servidor público, com pena de 2 a 5 anos de prisão e confisco dos bens. O aborto continua crime, com as exceções para casos de estupro, risco de vida para a mãe, fetos anencéfalos ou com anomalias graves que inviabilizam a gestação. Também permanece a regra atual para o porte de drogas. É crime, mas em pequenas quantidades, o juiz determina se enquadra a pessoa como traficante ou usuário. E mudanças na lei de drogas também estão em estudo no Senado. A Comissão de Educação analisa um projeto da Câmara que trata de políticas públicas, como a atenção aos usuários e a internação compulsória. Nesta quarta-feira, o colegiado fez um debate para orientar os senadores.
Havia consenso na audiência pública sobre a necessidade de combater o preconceito contra os usuários de drogas. O doutor Esilaudo Carlini, diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, criticou a adoção de programas de internação involuntária de usuários. Essa mulher, por exemplo, ela não quis se internar voluntariamente, porque era uma moradora de rua, usuária de crack e que tinha um cachorro. Eu considero essa uma foto absolutamente importante, porque mostra que o craqueiro tem personalidade, mostra que ele tem sentimentos, mostra que ele tem solidariedade e que ele é um excluído da sociedade através de programas que eu acho péssimos, quando é um programa que tenta fazer com que a força perdure, né, e vença em termos do diálogo. Clarice Traversini, da Secretaria de Educação Básica do MEC, explicou que hoje o governo trabalha para que as escolas respeitem os jovens usuários de drogas e as famílias envolvidas. É muito forte na escola o estigma com o familiar desse aluno e com o próprio aluno que tem isso. Então, essa ideia de trabalhar o processo de inclusão escolar não é só do deficiente, mas também é do estudante que está passando por algum momento em si, na sua família, que precisa desse acolhimento, dessa atenção para poder trabalhá-lo, né? O uso de produtos derivados da maconha para fins medicinais também foi tema de debate. O representante da Anvisa falou sobre estudos científicos e ações do governo para importação e legalização desses medicamentos. O preconceito é o maior inimigo que a gente tem, pelo menos nessa vertente que a Anvisa trata a respeito da possibilidade de uso medicinal. Não tenha dúvida. Se a gente aplicar muitas vezes a mesma lógica preconceituosa que existe em relação ao aproveitamento de canabinoides ou de outros produtos derivados da maconha para uso medicinal, nós teríamos que questionar hoje em dia, por exemplo, o uso da morfina. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma representação para que a Câmara apure se Jair Bolsonaro quebrou o decoro parlamentar. Ontem, o deputado do PP e militar da reserva afirmou em discurso que não estupraria a deputada do PT, Maria do Rosário, porque ela não merece. Maria do Rosário é ex-ministra dos Direitos Humanos e havia acabado de discursar sobre a Comissão da Verdade, que apurou os crimes cometidos pela ditadura militar. O relatório da Comissão Nacional da Verdade com o resultado dos trabalhos foi entregue hoje aos 3 poderes da República. O documento defende a punição aos agentes do Estado que violaram os direitos humanos durante a ditadura. Aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo. O choro da presidente da República, Dilma Rousseff, revela a emoção da ex-presa política que conheceu os porões da ditadura. Continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A presidente disse que o documento ajuda o Brasil a se reconciliar consigo mesmo após as 2 décadas de regime militar. O trabalho dessa comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias. Elaborado ao longo de 2 anos e 7 meses de trabalho, o documento lista os responsáveis pela repressão política e traz o nome de 434 vítimas dos crimes cometidos. Quando a comissão, no capítulo 18, estabelece as suas conclusões, ela, de maneira muito clara, conclui que houve graves violações de direitos humanos, que elas se deram de maneira sistemática a partir de uma política de Estado que se adotou em determinado momento, que o regime militar adotou, e que isto configura, a partir dos critérios jurídicos do direito brasileiro e do direito internacional, crimes contra a humanidade. O documento aponta 377 nomes como os responsáveis direta ou indiretamente pela prática de tortura e assassinato durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. O relatório, com a relação dos locais das sessões de interrogatórios forçados, prisões ilegais e desaparecimentos forçados, foi entregue ao presidente do Congresso Nacional. Do ponto de vista do Congresso, nós vamos dar prioridade à tramitação das matérias que foram sugeridas. Foi um trabalho realmente elogiável, hercúleo, e do ponto de vista do Congresso é isso que nós vamos encaminhar. Entre as sugestões apresentadas pela Comissão Nacional da Verdade que dependem do Congresso estão
tipificar os crimes contra a humanidade e o crime de desaparecimento forçado, suprimir das leis as referências discriminatórias das homossexualidades e eliminar do processo penal o auto de resistência à prisão. Amanhã, às 9h30 da manhã, haverá uma audiência pública no Senado para debater o relatório com representantes da comissão e da sociedade civil. Boa parte da sessão plenária desta quarta-feira foi dedicada a uma despedida. Pedro Simon encerrou oficialmente 6 décadas de vida pública e foi homenageado por vários colegas parlamentares. Na despedida do Senado, o parlamentar gaúcho trouxe a mulher e 3 filhos. Pedro Simon atuou por mais de 60 anos na vida pública. Foi vereador em Caxias do Sul, deputado estadual, governador do Rio Grande do Sul, ministro da Agricultura no governo Sarney e senador por 4 mandatos, 3 deles consecutivos. Participou ativamente de toda a história recente do país. Aqui eu não só plantei, eu colhi. Esta casa, senhor presidente, sempre foi para mim terra fértil. E o que mais espero é que a minha colheita possa ter saciado, na medida das minhas limitações, enquanto semeador, o desejo de democracia, de soberania, de cidadania e de justiça do povo brasileiro. No discurso de despedida, não faltaram críticas ao sistema político atual e também a defesa da ética, uma das bandeiras de Simon. Vou caminhar por esse imenso país e semear as minhas ideias nos campos fecundos do saber de uma juventude que clama por vinho, que clama por mudanças. Vossa Excelência é chamado para percorrer as universidades, para percorrer as ruas, para caminhar como um novo menestrel, para dizer para a juventude brasileira que ela não pode desistir da política, que ela não pode desistir do Brasil. Sempre terei em Vossa Excelência um grande amigo, um grande irmão, um conselheiro. Vossa Excelência, com mandato desde o ano de 1959, é hoje entre nós um mais bem acabado exemplo de que a vida pública e a honradez, a vida pública e a ética, a vida pública e o compromisso com aqueles que mais precisam são absolutamente indissociáveis. Me despeço com 2 palavras do maior significado para mim e que registre nessa casa o meu sentimento, a minha fé, a minha essência que se identifico. Se, paz e bem, meus irmãos. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã.